Pergunta 18. O que deve ser consignado no ASO em relação à aptidão para trabalho em atividades específicas? Resposta. O ASO deve consignar a aptidão para trabalho em atividades específicas quando assim definido em normas regulamentadoras e seus anexos. Pergunta 19. Quando podem ser realizados outros exames complementares, além dos previstos, a critério do médico responsável? Resposta. Podem ser realizados outros exames complementares, a critério do médico responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO. Pergunta 20. Quando o exame clínico admissional pode aceitar exames complementares realizados nos 90 dias anteriores? Resposta. No exame admissional, a critério do médico responsável, poderão ser aceitos exames complementares realizados nos 90 dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos anexos desta NR. Pergunta 21. O que deve ser feito quando forem realizados exames complementares sem que tenha ocorrido exame clínico? Resposta. Quando forem realizados exames complementares sem que tenha ocorrido exame clínico, a organização emitirá um recibo de entrega do resultado do exame, devendo o recibo ser fornecido ao empregado em meio físico, quando solicitado. Pergunta 22. Quais informações mínimas devem constar no ASO emitido para cada exame clínico ocupacional realizado? Resposta. O ASO deve conter no mínimo: a. Razão social e CNPJ ou CAEB da organização. b. Nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função. c. A descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência. D. Indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado. I. Definição de apto ou inapto para a função do empregado. F. O. Nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver. G. Data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico. Pergunta 23. O que deve ser feito caso seja verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no quadro 1 do anexo 1º desta NR? Resposta. O médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção. Pergunta 24. Quais são as medidas a serem tomadas pela organização quando ocorrer a constatação de ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares? Resposta. Cabe à organização, após informada pelo médico responsável pelo PCMSO: a. Emitir a comunicação de acidente do trabalho, CAT. b. Afastar o empregado da situação, ou do trabalho, quando necessário. c. Encaminhar o empregado à Previdência Social, quando houver afastamento do trabalho superior a 15 dias, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária. D. Reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR. Pergunta 25. O que deve ser feito quando o empregado, em uma das situações previstas no subitem 7.5.19.4 ou 7.5.19.5, for submetido a exame clínico? Resposta. O empregado deve ser submetido a exame clínico e informado sobre o significado dos exames alterados e condutas necessárias. Pergunta 26. Qual é a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO em relação a outras situações de trabalho similares? Resposta. O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho. Pergunta 27. Qual é a responsabilidade da organização em relação aos dados dos exames clínicos e complementares dos empregados? Resposta. Os dados dos exames clínicos e complementares devem ser registrados em prontuário médico individual sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO, ou do médico responsável pelo exame, quando a organização estiver dispensada de PCMSO. Pergunta 28. Por quanto tempo a organização deve manter o prontuário do empregado após o seu desligamento? Resposta. O prontuário do empregado deve ser mantido pela organização, no mínimo, por 20
anos após o seu desligamento, exceto em caso de previsão diversa constante nos anexos desta NR. Pergunta 29. O que deve ser feito em caso de substituição do médico responsável pelo PCMSO? Resposta. Em caso de substituição do médico responsável pelo PCMSO, a organização deve garantir que os prontuários médicos sejam formalmente transferidos para seu sucessor. Pergunta 30. Quais são as informações mínimas que devem constar no relatório analítico do programa elaborado anualmente pelo médico responsável pelo PCMSO? Resposta. O relatório analítico do programa deve conter, no mínimo, a. O número de exames clínicos realizados, b. O número e tipos de exames complementares realizados, c. Estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor ou função. D. Incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função. E. Informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas. NASCET, emitidas pela organização, referentes a seus empregados. F. Análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados. Pergunta 31. Quais são as exigências para a utilização de prontuários médicos em meio eletrônico? Resposta. Os prontuários médicos podem ser utilizados em meio eletrônico desde que atendidas as exigências do Conselho Federal de Medicina. Pergunta 32. Quando os exames complementares laboratoriais previstos nesta NR são obrigatórios? Resposta. Os exames complementares laboratoriais previstos nesta NR são obrigatórios quando a. O levantamento preliminar do PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas. B. Houver exposições ocupacionais acima dos níveis de ação determinados na NR9 ou se a classificação de riscos do PGR indicar. Pergunta 33. Quando devem ser realizados os exames previstos nos quadros 1 e 2 do anexo 1º desta NR? Resposta. Os exames previstos nos quadros 1 e 2 do anexo 1º desta NR devem ser realizados a cada 6 meses, podendo ser antecipados ou postergados por até 45 dias, a critério do médico responsável, mediante justificativa técnica. Pergunta 34. Quais são as informações mínimas que devem constar no atestado de saúde ocupacional, ASO? Resposta. O ASO deve conter no mínimo a. Razão social e CNPJ ou CAEB da organização. B. Nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função. C. A descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência. D. Indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado. I. Definição de apto ou inapto para a função do empregado. F. O. Nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver. G. Data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico. Pergunta 35. Quando o ASO deve conter a informação de aptidão para trabalho em atividades específicas? Resposta. O ASO deve conter a informação de aptidão para trabalho em atividades específicas quando assim definido em normas regulamentadoras e seus anexos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!